Boa noite. É sempre uma responsabilidade muito grande vir até o microfone e anunciar que é o momento de ouvir a palavra de Deus. Isto é, Deus coloca uma palavra no meu coração, eu não sei para quem. Cada um ouve de uma forma diferente, cada um recebe de uma forma diferente, mas o pregador ele deve ser esquecido e os ouvidos espirituais afinados, preparados para ouvir Deus no seu sussurro lá no seu coração, falando especificamente contigo. Uma coisa eu sei, Deus tem uma palavra para cada um de nós. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 32, a partir do versículo 10. Deuteronômio 32, a partir do versículo 10. Hoje Deus reavivou no meu coração um pouco daquilo que eu preguei no casamento do Mateus e da Fernanda. E naquela ocasião, eu tinha um tempo bem mais limitado, dentro de toda a cerimônia. E aquilo que foi transmitido tem dimensões que vão por outros caminhos também. E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Deuteronômio capítulo 32, versículos 10 em diante, diz assim: Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado da rocha e com o óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti e dependentes totalmente, absolutamente do Teu Espírito Santo. Esteja falando conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus havia libertado o seu povo lá do Egito, da escravidão, e num dado momento, lá quase no final da vida, Moisés ele canta uma canção, essa que nós acabamos de ler. Ele recita essa canção. No versículo 30 do capítulo 31 diz assim: E Moisés recitou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. E nessa canção e nessa poesia, há um momento que ele se refere a essa libertação do povo que era cativo lá no Egito, escravizado, e que Deus olhou com amor e disse: vou tirar o meu povo de lá, vou arrancá-lo da escravidão. E quando Deus fala isso, ele usa uma figura, Moisés usa uma figura para se referir a Deus, que está no versículo 11, que diz assim: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas.
Então o próprio Deus, aqui na canção de Moisés, é comparável a uma águia. E nós precisamos entender qual é o caminho da águia, para entendermos o caminho de Deus na libertação do seu povo e na nossa própria libertação, né? E a águia, ela tem uma característica interessante, porque ela procura lugares altos, né? Lá em cima do penhasco, para construir o seu ninho. São nesses lugares. Ela não procura lugares baixos. E também quando ela vai formar a sua família, copular, ela também procura lugares altos. Alguns pensam que ela não usa lugares baixos para colocar os seus ninhos, para que os seus ninhos, os seus filhotes não corram o risco de crescerem junto com galinhas, né? Que são, né, seres mais com voos pequenos. Mas isso é uma ironia, né? Ela faz o seu ninho lá nos penhascos, lá em cima coloca os seus ovos, e quando os filhotes nascem, aquele ninho aonde eles nasceram é o único lugar que eles conhecem. Eles não conhecem nada além dali. E quando eles olham para o horizonte, eles olham através das frestas do ninho, né? Porque eles não conhecem todo aquele universo. Aquela águiazinha não sabe sequer que mora nos penhascos, que mora em lugares altos. Ela ainda não tem essa percepção, não é isso? E lá está. E a comparação é que aquele povo havia nascido num lugar que lhes dava uma certa segurança. Aonde que nasceu o povo de Israel? Nasceu no Egito, nasceu na escravidão, eles só conheciam aquilo, só que eles estavam confortáveis no Egito. José era o governador do Egito, eles viviam bem ali. E o que fazer então para que aquele povo acordasse, para entender que Deus tinha algo muito maior para eles? Que Deus tinha algo muito superior para eles, porque enquanto eles estavam no Egito, eles recebiam alimento, eles tinham a sua região onde podiam criar ovelhas, e começaram a crescer, a se desenvolver. No primeiro capítulo de Êxodo, diz que o povo crescia, se desenvolvia, progredia, até que se levantou um novo rei. E aquele novo rei olhou aquele povo crescendo, crescendo, se desenvolvendo, e disse: esse povo vai ficar maior do que nós. E o que eles começaram a fazer? O que o rei mandou? Aumentar o trabalho, aumentar a servidão, aumentar o peso das coisas, começar a dar açoites, começar a chacoalhar aquele povo para tentar diminuir aquele povo, e quanto mais eles eram feridos, mais eles cresciam, até que chega um momento que eles pensaram: aqui não está tão bom para nós. Semelhante à águia. A águia cria os seus filhotes lá no alto, no penhasco, coloca as penugens para aquecer o filhote, coloca os espinhos para o lado de fora do ninho, para que quando vêm as feras não possam chegar até os seus filhotes, não é isso? Então ali a águiazinha tem proteção, tem cuidado, se sente confortável, se sente aquecida. E o povo de Israel se sentia confortável, se sentia aquecido também, até que Deus olha e diz: eu tenho algo muito maior para você. Eu tenho algo muito mais tremendo para você. E Deus chacoalha aquele povo no Egito, permitindo o sofrimento,
permitindo a dor, permitindo a angústia. E Moisés, quando retrata isso, ele diz assim como a águia. O que a águia fez? Desperta a sua ninhada. Porque a águia, quando ela vê que os seus filhotes estão crescendo, mas continuam no ninho, continuam confortáveis, continuam aquecidos, a águia, ela sobe no ninho e começa a bater as suas asas sobre o ninho para que aquelas penugens voem de lá e aquele filhote fique desconfortável, já não está tão quente. E aquela águia que trazia comida para os seus filhotes 3 vezes ao dia, ela começa a trazer 2 vezes ao dia, depois ela começa a trazer 1 vez ao dia, e depois ela só vem e fica observando, como que dizendo: filhote, está na hora de você sair, filhote, está na hora de você voar, filhote, está na hora de você conhecer o universo, o mundo. Está na hora de você se incomodar com esse comodismo que está dominando a sua vida. E aquele filhote vai crescendo e ficando desengonçado dentro do ninho. E aquela mãe águia começa a colocar aqueles espinhos de proteção que eram para fora, agora ela começa a colocar para o lado de dentro, diminuindo o diâmetro, enquanto que a águiazinha vai crescendo e se ferindo naquilo que era para sua proteção a princípio, porque está na hora de sair do comodismo, está na hora de sair daquela situação de receber tudo na boca, está na hora de aprender a voar, está na hora de aprender a caçar, está na hora de aprender a afiar as suas garras. Como a águia faz com os seus filhotes, Deus fez com o seu povo. Faraó começou a colocar pesada carga. Deus estava dizendo para aquela nação: está na hora de sair, está na hora de agir, está na hora de sair do comodismo. E assim Deus faz conosco, chacoalhando o nosso ninho. E a águiazinha, o que ela faz? Ela vai até a beira do ninho, fica olhando, mas lá dentro é tão quente, lá dentro é tão protegido. E a mãe águia, por amor, ela empurra o seu filhote. E aquele filhote, pela primeira vez, descobre que morava no alto do penhasco. E aquele filhote cai do alto do penhasco como se fosse um saco de batatas. Vai morrer, mas há dentro dele, na sua natureza, uma percepção que Deus lhe dá, e ele abre as suas asas e vê que a sua envergadura é grandiosa. E como um paraquedista, ele é chocado pelo ar, e ele começa a planar, e aquele filhote começa a descobrir as suas potencialidades, descobre que ele plana suavemente, e que diante dele há um universo, e a visão dele é tão apurada que ele enxerga muito longe, e se ele bater as asas, ele pega velocidades enormes. E ele só descobriu isso porque, por amor, aquela mãe águia o empurrou para fora do ninho. Por amor, aquela mãe águia diminuiu o diâmetro do ninho. Por amor, aquela mãe águia colocou os espinhos para o lado de dentro. Por amor, aquela mãe águia permitiu que aquele filhote se ferisse. Assim Deus fez com o seu povo. O peso de Faraó sobre eles, as batalhas, os açoites, as lágrimas, as dificuldades.
E Deus ainda, quando tirou aquele povo do Egito, Deus falou assim para Moisés: Moisés, mude a rota, não vá por esse caminho. Vá por esse outro caminho aqui, ó. Esse outro caminho que de um lado tem deserto, de outro lado tem rocha e na frente tem o mar. Porque se mandar por um caminho fácil, eles podem se arrepender diante das batalhas da vida e querer voltar para o Egito. Então vá pelo caminho difícil. Vá pelo caminho onde precisa o mar ser aberto. Vá pelo caminho onde eles tenham que passar em seco no meio do mar. Vá pelo caminho onde eles testemunhem a derrota dos seus inimigos quando o mar se fecha sobre Faraó e sobre o seu exército. Muitas vezes nós reclamamos, né? Senhor, por que o Senhor está permitindo que a gente vá pelo caminho mais difícil? Por quê? Porque Deus quer formar pessoas de valor, porque Deus está formando águias, porque Deus está formando gente de visão, que enxerga muito longe, porque a águia tem os seus olhos aguçados, e ela vê a sua presa muito longe, e a velocidade dela é tão tremenda, tão grandiosa, e Deus quer que toda a potencialidade do seu povo aflore. E essa potencialidade, ela só vai aflorar se você tiver a capacidade de passar pelas dificuldades, pelas lutas da vida, porque Deus forma você, não instantaneamente assim, mas Deus te forma pelo processo da vida, é de fé em fé, é de vitória em vitória, é de conquista em conquista, é de perseverança em perseverança, é indo e caminhando, indo em frente e seguindo, é afiando as suas garras, percebendo o teu potencial, cada dia conquistando presas mais difíceis de serem conquistadas, cada dia percebendo maior a dimensão das suas asas. Mas você só vai ter essa percepção se por amor, um dia, Deus te despejar. Despejo é ruim, né? Quem já viu um despejo? É horrível. Mas muitas vezes Deus tem que nos despejar do nosso comodismo, daquele comodismo que vai nos matar, daquele comodismo que vai nos destruir. Tem gente que não tem a capacidade de, pela fé e pela confiança em Deus, subir degraus nessa vida. Sabia? Tem uma palavra, né? Que é a palavra que eu comentei com Israel hoje, né? Do travesseiro de pedra, que é sair da zona de conforto, né? Qual que era a zona de conforto das águiazinhas? O ninho, o calor do ninho, a proteção do ninho. Mas se elas continuassem ali na zona de conforto, nunca descobririam que podem voar, nunca descobririam que pode planar, nunca descobririam que os seus olhos são mais penetrantes do que dos outros animais, nunca descobririam a dimensão desse universo, nunca descobririam que quando voam para o alto, renovam as suas forças na proximidade maior dos raios solares. Se ficar na zona de conforto, naquele lugar de conforto, por amor, quando Deus quer nos levar à maturidade, Ele nos arranca da zona de conforto. Ele nos arranca. E dói. E dói. Teve um menino aqui da igreja que foi tirado da zona de conforto, vamos usar ele como exemplo, né? O Guigo. Foi para longe, foi para a Alemanha,
que ele está fazendo lá? Está lavando o prato, está preocupado com o dia de amanhã, que pode não ter dinheiro, daí tem que lavar mais prato, daí tem que estudar, daí tem que aprender alemão, e daí tem que... E, respirando fundo, tem um apoio da família aqui, mas ele está lá sozinho, saiu. Mas teve aqueles que nunca saem. Tem medo. Tem medo. E tem pais e mães protetores que querem um filho eternamente dentro do ninho, né? Fica aqui dentro do ninho, fica aqui, olha, nas minhas asas, né? E aquele ser já não cabe lá, por causa da sua envergadura, por causa da sua envergadura intelectual, por causa da sua envergadura moral, por causa da sua envergadura espiritual. Seu tamanho já não cabe dentro do ninho. E quando ele se estica, ele se fere, mas a mãe o prende. Nunca vai crescer. Nunca vai. E nós, como povo de Deus, às vezes nos acomodamos. Esses dias eu estava pensando assim, como é que alguém fica num lugar, numa igreja, sendo roubado, sendo oprimido, sendo destruído, sendo esmagado por dentro, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, e fica 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, sem nunca crescer, sem nunca conhecer a palavra, sem nunca conhecer a vitória, sem nunca conhecer o Evangelho, sem nunca ter uma vida e uma relação plena com Deus. Por comodismo. E Deus, na sua misericórdia, manda turbulência. A águia, literalmente, ela chacoalha o ninho. Por isso que lá em Deuteronômio, no capítulo 32, diz assim, ó, versículo 11. Como a águia desperta a sua ninhada. Como é que ela desperta a ninhada? Chacoalhando aquele ninho, ela chacoalha, ela bate as asas, ela chacoalha, até que num dado momento, eles são obrigados a cair do penhasco. Só que diferente da natureza, que deixa que caia, e que abra as suas asas, e que voe, e que nunca mais volte para o ninho, com Deus é diferente. Sabe o que ele faz? Vamos ler ali. Versículo 11. Como a águia que desperta sua ninhada, para sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre ela. Da natureza não é assim. Mas quando Deus nos chacoalha para nos derrubar do ninho e para nos fazer crescer para a vida, para nos fazer sair, para nos fazer empreender, para nos fazer desenvolver, para a gente sair da letargia, para a gente sair daquele comodismo, para a gente sair da zona de conforto, Ele nos empurra, Ele nos derruba, Ele nos permite. Mas Ele pega e voa e estende as suas asas e nos leva sobre as suas asas, e nos conduz com proteção e com cuidado. E você só vai experimentar o cuidado de Deus se você se permitir. Leram ali no versículo 11, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os. Essa é a proteção de Deus. Vamos ler o Salmo número 91, vamos lá, que fala sobre o mesmo assunto. Salmo 91 às vezes é colocado na porta de mercado, é colocado nos quartos, nas casas, né? Mas o Salmo 91 ele foi escrito para ser vivido. E diz assim o Salmo 91, quando fala da proteção do Senhor. Diz assim, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lá no penhasco, lá naquele ninho, descansa à sombra
do Todo-Poderoso. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, ó meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Agora veja o versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. É isso. Deus joga para fora do ninho, só que ele é teu refúgio. E ele estende as suas asas e te protege. E debaixo das suas asas você encontra refúgio. E daí, quando você se permite voar, quando você se permite empreender, quando você se permite caminhar na fé, ele dá algumas promessas, porque ele é o teu esconderijo, ele é o teu refúgio, e nas asas do Senhor você vai, de conquista em conquista, enfrentando os perigos. Que perigos? Está ali no versículo 5, o que diz? Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Então, se você tem o Senhor como seu refúgio, e você anda guiado pelas suas asas e protegido pelas suas asas, você tem 24 horas por dia de proteção. Vamos ver as 24 horas? Vamos ver se a gente identifica. Está ali, ó, no versículo 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas ou na escuridão, nem a praga que devasta o meio-dia. É o tempo todo, meus irmãos. Olha, é estultícia ficar no ninho, sendo que Deus te convida a voar com Ele. E é estultícia ter medo, porque a proteção é para de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, nas trevas, em qualquer momento. Você não teme. Por quê? Sabe o que é o pavor da noite? A noite é terrível. Porque à noite, muitas vezes, nós somos atacados por sensações e percepções que trazem medo. Sabe o medo do escuro? O medo de uma notícia ruim? O medo de alguma coisa que me escape ao controle? E o Senhor diz: olha, você não temerá os medos que voam e que chegam em você. Muitos deles são coisas que nunca vão acontecer, mas que afetam o seu coração, a sua psique, e te causam angústia e ansiedade. Mas se você está sob as asas do Senhor, esses medos se dissipam por causa da proteção dele, que é uma promessa. Pavor da noite, a flecha durante o dia, a peste. Sabe o que é a peste? A peste que se move sorrateira. Sabe que nós tivemos uma peste há 2 anos atrás, né? Qual foi? O Covid, né? Não tememos nem a peste que se move sorrateira, nem outros que possam vir aí, outros vírus, outras coisas, nem a praga que devasta ao meio-dia. É a proteção de andar nos caminhos do Senhor. Olha o que diz o 7.
1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente voará. Versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor, o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa. Proteção do Senhor. Quando Deus liberta o seu povo do Egito, Ele primeiro tem que chacoalhar o ninho, o povo sair de lá, né? Porque enquanto José estava vivo, era tudo uma paz danada, mas o plano de Deus era uma nação, na terra prometida, na terra que mana leite e mel. E a promessa de Deus, para cada um de nós, é o mel puro, extraído da rocha. Para o casal ali, ó, eu preguei parte desse sermão no casamento de vocês, mas tem um mel puro extraído da rocha preparado para vocês, e para vocês todos, para todos nós, se andarmos sob as asas do Senhor. Ele nos tira do ninho, nos protege no meio das mais duras adversidades e nos alimenta. Nós vivemos numa época que está em moda os nutricionistas, né? Sabia que nós temos o melhor nutricionista do universo? Vamos ver, capítulo 32 de Deuteronômio. Capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 11, né? Diz assim, 32 de Deuteronômio 11 diz assim: como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, o Senhor sozinho o levou. Vamos ler então agora ali o versículo 13. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele nutriu, alimentou, não só alimentou, mas nutriu. Coisa nutritiva. O que é nutritiva? O que Deus dá para o seu povo? Ele o nutriu com mel tirado da rocha. Aonde que foi isso? No deserto. Deserto é lugar árido, né? Lugar pesado, difícil, não é? Mas lembra daquelas penas da águia que aquecia o ninho? Porque no deserto o lugar é frio, né? À noite, muito frio. Daí tinha uma coluna de fogo que os acompanhava à noite. O que aquela coluna de fogo fazia? Aquecia no deserto. Deserto com ar-condicionado. A Vitória ia ser feliz lá, né? Porque ela sente muito frio. Coluna de fogo. No deserto. Precisava de água, Deus dava água. Precisava de pão, Deus dava pão. Ele o nutriu com o mel tirado da rocha e o óleo extraído do penhasco pedregoso. Professor de educação física, quais os nutrientes do mel? Quais os nutrientes do óleo extraído do penhasco? Gorduras. Vivemos sem? Ninguém vive sem isso. Com a coalhada e leite, proteína, do gado e do rebanho. E agora a carne, né? Com os cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã.
proteína, com as mais excelentes sementes de trigo, carboidrato, você bebeu o espumoso sangue das uvas, suco de uva, sangue da uva é suco de uva, embora haja uma alusão também ao sangue que nos nutre perfeitamente em Cristo. Tudo isso fora do ninho, no deserto. É muito complicado, porque existem pessoas que procuram, uma vida fácil. A vida de Jesus, ela não foi uma vida fácil, E ele diz que nós somos seus discípulos, mas enquanto passamos pelo deserto desta vida, comemos o melhor dessa terra. Temos o melhor protetor dessa terra que nos leva nas suas asas. E um Deus tão amoroso que não nos permite ficarmos estacionários dentro de um ninho, aquecido, porém limitado, pequeno para nós, porque Deus tem planos muito grandiosos para cada um de nós. Hoje o convite que eu faço é para você que quer participar do mel puro, extraído da rocha, que é Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala que no deserto havia uma rocha que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Tudo isso é colocado diante de você. Se você quiser, se você entregar seu coração a Jesus, a rocha da nossa salvação. Talvez você esteja passando aquela fase em que Deus está chacoalhando o ninho para que você tome uma decisão. Talvez você esteja com medo porque você parece que vai cair num penhasco. Mas no momento que você abrir as asas, você vai planar. E no momento das suas inseguranças, a águia da sua salvação virá e você voará sob as asas do Senhor. Se você crer, feche seus olhos. Há alguém hoje que gostaria de fazer essa entrega ao Senhor Jesus, entregar o seu coração e dizer ao Senhor: Senhor, hoje estou saindo da zona de conforto, porque eu quero voar contigo para os teus planos e para os teus propósitos para a minha vida. Alguém que gostaria, levante uma de suas mãos. Não quero te envergonhar, você vai ficar no seu lugar, só vai levantar as mãos com o testemunho de que você está entregando o seu Senhor, e logo em seguida eu vou orar por você. Alguém nessa noite, levante a sua mão corajosamente e diga: eu quero viver assim, eu quero essa experiência para a minha vida. Alguém? Pode levantar a sua mão. Vamos orar. Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Tenha a coragem de dizer: eu quero sair desse conforto e andar no conforto das asas do Senhor. Há mais alguém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por este momento de entrega ao Senhor, momento de compreensão da tua voz e da tua palavra. Quero entregar esse coração que toma essa decisão diante de ti neste momento, e peço a Deus
que o Senhor esteja sobre ele, selando-o com o Espírito Santo da promessa, capacitando-o para andar à luz dos teus propósitos, ó Deus, alçando voos, ó Deus, tremendos que o Senhor tem planejado para ele. Abençoa, Senhor, encha do teu Espírito Santo, endireita os seus caminhos. Nós te pedimos isso, ó Deus, e todos aqueles, ó Deus, mesmo que não tenham levantado as mãos, mas que o Senhor tenha tocado no coração, continue o teu Espírito operando, abençoando, trabalhando no mais profundo do ser. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.